Meus irmãos, boa noite. E a graça do Senhor Jesus Cristo e a sua graça, a sua misericórdia sejam conosco. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, no capítulo de número 1. João capítulo 1, versículos 45 e 46. Diz assim: 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Meus irmãos, é exatamente sobre este versículo aqui, essa pergunta de Natanael, que eu gostaria de falar nessa noite. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré vem alguma coisa boa? Bem, o que significa a cidade de Nazaré na Bíblia? Nazaré era uma cidade que ficava na região do norte. Todos sabemos que havia uma rusga entre os moradores do sul e os do norte. O reino era unificado nas épocas de Saul, de Davi e de Salomão, mas houve a ruptura a partir das loucuras que o homem mais sábio da história fez, e o mais louco também, o mais sábio e o mais louco. E isto deu ensejo a que o reino fosse rasgado, dividido. O reino do norte, a capital lá em Samaria, com 10 tribos, e o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Este era da casa de Davi. O reino do norte, ele se misturou com outras nações e paganizou-se. Praticamente aquelas tribos, elas, entre aspas, desapareceram, porque houve essa mistura. E o judeu é muito preconceituoso, né? Não precisa ir muito longe para saber disso. E o norte era visto com maus olhos por quem habitava no sul. Ora, era um orgulho dizer: eu sou filho de Abraão. E era um orgulho maior ainda dizer: eu sou descendente da casa de Davi. Eu sou da casa de Davi. Quem habitava no sul tinha esse sentimento em relação ao norte. Quero te lembrar que os samaritanos eram do norte, e judeus não se davam com os samaritanos, judeus lá do sul, lá de Jerusalém. Tinham esse preconceito racial, esse apartheid. Muito bem. Então, quando Filipe vai a Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas também falaram, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Então a resposta de Bartolomeu ou Natanael, que é a mesma pessoa, ele diz o seguinte: pode vir
alguma coisa boa de Nazaré. No passado, um pouco mais adiante, já no ministério do Senhor Jesus, alguém lá do sul, a casta mais importante, né? Aqueles que se julgavam importantes, porque em todas as épocas tem isso, né? Pessoas que se julgam importantes, pessoas que acham que são especiais, que foram escolhidas por Deus, porque Deus precisa delas, porque elas têm um quê a mais, um plus a mais, não é? Eles disseram o seguinte, chegaram ao cúmulo de dizer, quando Jesus estava na crista da onda do seu ministério, em João capítulo 7, versículo 52, Nicodemos defendendo o Senhor Jesus e o seu ministério, porque os fariseus já ali queriam matá-lo, enraivecidos, inveja, pela inveja, não é? A inveja que move o homem. O sucesso do outro te incomoda. O seu sucesso não é porque você quer ser, é porque você quer ser melhor do que o outro, é porque você quer superar o outro, é porque o brilho do outro te incomoda. O brilho do outro incomoda muita gente. Então os fariseus disseram o seguinte: examina e vê, disseram a Nicodemos, que da Galileia não se levanta profeta. Não se levanta profeta da Galileia? E Jonas era de onde? E Jonas era de Samaria. E Samaria fica onde? Eles não acredito que tenha sido ignorância, mas de caso pensado, falaram esse absurdo. Examine e vê que da Galileia não se levanta profeta. Ora, Jonas era profeta, foi profeta e era da Galileia. Era preconceito. Era o preconceito com quem era galileu. Mas Jesus se identificou com a Galileia. Vejam o que o profeta Isaías diz no capítulo 9. Isaías capítulo 9, o profeta mais iluminado da Bíblia, no Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, Isaías 9, no seu texto sagrado, Isaías diz assim, 9 versículo 1: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos dias, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías fala que é justamente sobre esses desprezados, menosprezados, que Deus tem uma atração especial. Porque tem muita gente que lá foi assim, hoje assim também o é, acham que pode transformar o Evangelho de Deus numa casta de gente especial, uma casta de gente que pensa melhor, que tem os melhores conceitos, que estudou nas melhores universidades, que mora nos melhores bairros, e por aí vai. E vai assim procedendo, tornando o Evangelho um Evangelho distante daquilo que ele é. O Evangelho começou na Galileia. Jesus era chamado o Galileu. Jesus não era chamado o sulista, ele era chamado o Galileu. Tu também estavas com ele, porque tu és da Galileia. Lembram o que disseram a Pedro?
tinha um sotaque da Galileia. Jesus tinha um sotaque da Galileia. Pedro tinha um sotaque da Galileia. O Evangelho tem um sotaque da Galileia, entre aspas. Mas ao longo do tempo nós estamos perdendo isso. Perdemos isso. Então, a tentativa de criar hoje é uma realidade, a tentativa de fazer a igreja uma casta de gente especial, intelectuais, nada contra a intelectualidade não, só que tem uma coisa, você precisa ver o que é que a Bíblia diz sobre isso, não é? Eu acho que o grande problema hoje, eu tenho certeza disso, não é as mensagens que nós ouvimos, é um problema, mas o que se faz com elas. O que se faz? Por que você faz o que você ouve? O que você faz com o que você ouve? Com o que você ouviu? O que você faz com as Escrituras? Como é que você considera as Escrituras? Eu estava ensinando aqui, nesta igreja, e uma pessoa de idade, que ocupa um cargo aqui na igreja, me perguntou se eu não era pecador. Eu disse, sou mais do que o senhor, porque eu estava falando sobre santidade. Ele se sentiu como se eu estivesse exigindo demais. Irmãos, a exigência é de quem? Sede santos porque eu sou santo. A exigência é de quem? É minha? Fui eu que escrevi isso? 1 de Pedro 1,16, Levíticos 20, versículo 8, Levíticos 20, versículo 12, Levíticos 11, 44, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. E o escritor sagrado aos Hebreus diz que Deus nos corrige para que sejamos participantes de sua santidade. O grande erro reside no seguinte: você pensa que o Deus do Novo Testamento é menos exigente do que o do Antigo. Uma vez eu vi um entrevistado, certa autoridade pastoral, evangélica, eclesiástica, sendo entrevistada no programa do falecido Jô Soares 11:30, e Jô Soares fez a seguinte pergunta, muito capcioso, muito intelectual, e tem muito crente que gosta dessas coisas, admira essas personalidades que desvirtuam, que zombam da fé, se juntam até com elas. Jô Soares perguntou o seguinte: vem cá, Jesus é uma tentativa de Deus limpar a barra consigo mesmo no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento é um Deus severo, um Deus carrancudo, um Deus que manda matar, um Deus que faz justiça sumária. E muitos crentes pensam assim hoje. Se esquecem de que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Eu vou lhe mostrar rapidamente, sem dificuldade nenhuma, que Jesus é mais exigente do que o Pai, que Ele é mais duro do que o Pai. Eu vou lhe dar 2 exemplos básicos para você entender. Quando o Senhor Deus disse a Moisés lá no Sinai, Êxodo 20, versículo 13, o que está escrito lá? Pode colocar aí, por favor? Êxodo 20, versículo 13, olha ali, olha o que está escrito lá. O que está escrito ali? Não matarás. Aí vá para o que Jesus disse em Mateus 5. O negócio é o seguinte: Deus, o Pai, na lei, imputa o pecado na materialidade do pecado, não na intencionalidade. Logo, se o indivíduo queria matar o outro, mas ele não o matava, pecado não era imputado. Mas ele está lá com ódio no coração, babando de raiva, mas não pode matar porque tem essa penalidade aí, tem essa lei proibindo. Mas no seu coração já tinha matado o outro, mas o pecado não era imputado. A exigência estava na materialização do pecado. Com Deus no Antigo Testamento era isso aí.
Agora veja o que o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo, diz. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Olha o que Cristo diz: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Não é isso? Não matarás. Muito bem. Eu, porém, vos digo. Cadê? Não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão já é réu de juízo. E aquele que chamar o seu irmão de idiota ou raca é réu do fogo do inferno. Entendeu? Quer dizer, a exigência é muito maior, está na intenção. A graça exige muito mais, filho. Jesus disse também: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Lei. Não adulterem. Não vá para a cama com a mulher do outro. Não vá para a cama com o marido da outra. Era na materialidade. Não tenha intimidades com a mulher que não é a sua e vice-versa. Não é isso no Antigo Testamento? Não é isso? Não adulterarás? Olha o que diz o Novo. Aqui. No Novo diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, Mateus 5, 28, com intenção impura, ou em outra tradução diz, para a cobiçar, já adulterou com ela. Nem consumou o ato, mas já adulterou. É muito mais grave. Muito mais grave, a exigência é muito maior. O Deus do Novo Testamento é muito mais severo do que o Antigo, porque ele pega o pecado na intenção e não na materialidade. Deus julga na intenção no Novo Testamento. No Antigo Testamento era na materialidade. No Novo é na intenção. Viu, irmão? É mais fácil ou mais difícil? É mais leve ou mais pesado? Você ser julgado na intenção. Você não matou, você não deu uma pedrada, você não deu uma bofetada, mas teve vontade de dar. Jesus disse: você já deu. Quem dera que ela morresse para eu ficar com o marido dela, já pecou. Quem dera que ela fosse minha, já pecou. A intenção já foi julgada. Entendeu? Então o Deus do Novo Testamento é muito mais severo. Mas os crentes esqueceram disso, irmãos. Os crentes não querem se submeter a esse Deus. Então Jesus sofreu e começa a sofrer discriminação, preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a escala do mundo. É a escala do homem. É medir com a sua escala, com a sua fita métrica. Está fora dos meus padrões. Está fora do meu círculo de escolhas, de apreciação. Você sabe quem foi que Deus escolheu? Você sabe quem foi que Deus escolheu? Por que Deus escolheu Nazaré? Para que seu filho fosse... Ele não nasceu lá, ele nasceu em Belém. Mas por que Deus, quando ele volta do Egito, Deus manda ele para lá? Ele escolhe, o Deus bendito escolhe que ele vai morar lá. Vamos ver por quê. Deus tem critérios. Os critérios de Deus não mudam. Deus não mudou, Deus não muda. Graça é graça, pecado é pecado, justiça é justiça. Graça não anula a justiça de Deus. Perdão de Deus não anula a correção de Deus. Eu vou repetir de novo: perdão de Deus para quem é sincero no arrependimento, como foi Davi, não anula a correção de Deus. Quando Davi comete um grave pecado duplo, né?
Homicídio, adultério, seguido de homicídio, porque ele foi um mentor intelectual. Aliás, tem um crime nacional aí, bem explorado pela imprensa, né? E tal. Que o mentor intelectual é um indivíduo que frequentava uma igreja batista lá no Rio de Janeiro, o delegado. A igreja não tem nada a ver com isso. Ele é responsável pelo pecado dele. Ele é frequentador de uma igreja batista no Rio de Janeiro. Não respinga nada sobre a igreja. A responsabilidade é dele. A igreja não participou da tramamóia, das maquinações dele. E ele tem que pagar pelo que ele fez. Porque as pessoas esqueceram que Deus é justo. Eu adultero e Deus me perdoa. Filho, é verdade. Só quero dizer uma coisa: pecado tem juízo. Pecado tem julgamento. Você sabia disso? Davi pecou e o profeta disse a ele se arrependeu. E o profeta disse: Javé perdoou o seu pecado, Davi. Só que tem um detalhe: a criança que foi gerada, porquanto você deu lugar a que os inimigos do Senhor blasfemassem contra ele, a criança morrerá. E porque você matou Urias com a espada dos amonitas, a espada, Davi, nunca mais vai sair de sua casa. O que é isso? Perdão, mas tem sentença. Você sabia disso? Tem sentença. Não brinque com a graça de Deus, não. A graça de Deus não é banana de fim de feira, que no início da feira é R$5, no final do dia é R$1 para acabar. Não é não. O preço é o mesmo. O dia todo o preço é o mesmo. Deus não barateia a sua graça. Não brinque com abuso, não abusemos da confiança do Senhor. Não abusemos da graça do Senhor. Tem gente abusando da graça de Deus. Gente abusando da graça de Deus, vai, peca. A vida de alguns crentes é como se fosse um grafo de vários pontinhos, né? Como se fosse um exame eletrocardiograma, tem até variações. O indivíduo peca. É assim. Aí diz que é crente. Quando a palavra de Deus diz que o crente não peca, 1 João 3, versículo 9. O crente não vive na prática do pecado ou não peca habitualmente. O pecado do crente ou o pecado na vida do crente é algo acidental, incidental, não é algo planejado e muito menos intencional. Pois é, pecado tem juízo, irmão. A Bíblia diz em Provérbios que a disciplina severa para aqueles que abandonam o caminho. Disciplina severa. Porque Deus não vai deixar sem correção. Deus é santo. Você ouviu bem? Deus é o quê? Santo. Deus é santo e continuará sendo santo por toda a eternidade. E Deus é santo e é santificado na igreja. E é Deus quem santifica a igreja e exige que a igreja seja santa para atingir os santos padrões que Ele estabeleceu. As santas metas e padrões que Ele estabeleceu. Então, veja, por que Deus escolheu Nazaré? Deus tem suas escolhas, Deus tem seus critérios, Ele tem a sua maneira de escolher, e não muda. Vamos aqui ver uma coisa na Bíblia Sagrada. Veja por que Deus escolheu Nazaré. Desprezada e desprezível. Aquilo não era nem uma cidade, era uma vila lá no... Só habitava jumento lá. Jumento gosta de habitar em região montanhosa. O animal. Cabras montesas, vila inexpressiva. Raramente Roma passava lá para cobrar imposto, que não se tinha nada para pagar mesmo. Mas foi lá que Deus escolheu para o seu filho crescer até os 30 anos. Jesus foi levado para o anonimato em Nazaré. Quando ele volta do Egito com José e Maria, aos 4 anos de idade aproximadamente, eles vão para Nazaré. Não voltam para a Judéia. Judéia é o centro
intelectual, é o centro cultural, é o centro do culto, é onde está o centro, onde todo mundo quer aparecer. Deus manda o seu filho para o anonimato. Anonimato. Há uma estratégia no anonimato. Há uma estratégia no anonimato. Deus manda o seu filho para lá. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, veja por que Deus escolheu Nazaré. Irmão, veja por que Deus escolheu você, irmão. Não perca as suas raízes, não. Quando você, uma vozinha lá dentro disser assim, você é grande, você é importante, você tem que estar no meio dos intelectuais, não no meio dessa plebe, não. Em primeiro lugar, nunca considere um irmão humilde, de condição humilde, ou uma irmã de plebe. Para Deus ela não é plebe. Para Deus não existe intelectuais na sua presença. Para Deus todos são iguais. A régua é para todos, nivela todo mundo. Mas os homens fazem isso. E você se esquece por que você foi escolhido, irmão. Você foi tirado de onde, irmão? Por que você foi escolhido? Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que Paulo diz sobre isso, irmão. Sobre a escolha de Deus. Olha por que Deus escolheu você. Aqui é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Se puder projetar, eu agradeço. Irmãos, reparai, olha lá, na vossa vocação. Vocação é chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Está vendo? E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Aí desce mais, né? E Deus escolheu as desprezadas. Está vendo? Deus escolheu as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por que Deus fez isso? Aqui está no versículo 29, por quê? Olha lá, versículo 29, por favor. Olha lá. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A fim de que ninguém faça assim, ó. Eu sou eu. O Evangelho precisa de mim. É? Precisa de você? A igreja precisa de mim. Precisa mesmo, irmão? Ó. Esvazia o pneu, irmão. Esvazia o teu pneu do teu orgulho, da tua vã compreensão, pensando que a igreja precisa de você, que o reino de Deus precisa de mim ou de você. Olha aqui. A fim de que ninguém ali é ninguém, viu? E Paulo está falando dele também, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém. Esse é o critério divino, irmãos. Deus escolheu as coisas que não valiam nada, coisas que ninguém queria. Quando Deus, através do profeta Eliseu, manda dizer a Naamã, Naamã, o profeta mandou dizer a você, vá lá no Jordão, todo coberto de lepra, todo infeliz, mas cheio de orgulho, cheio de pompa, a lepra cobrindo ele da planta dos pés ao alto da cabeça, ele cheio de pompa, cheio de armadura, cheio de títulos, homem poderoso, mas cheio de lepra. Naamã era homem poderoso, porém o quê? Leproso, sentenciado à morte, a morte matando ele em vida. Não caiu duro de uma vez, ia morrer ali, a míngua. Aí o profeta nem saiu para vê-lo, porque Deus já sabe como lidar com o homem, né? E ainda dá uma graça a ele. Naamã, o profeta mandou lhe dizer, vá. E mandou banhar 7 vezes, viu? É um mistério. Porque uma vez só era fácil. A gente tinha que se humilhar 7 vezes. Tinha que descer. Todo mundo tinha que ver ele se humilhando. Todo mundo tinha que ver ele se humilhando.
E ele tinha que se ver se humilhando, porque o problema era ele. Vai e banhe-se 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará como de uma criança. Aquilo era um desafio para ele. Eu, Naamã, o grande comandante do general dos exércitos da Síria, o grande general, me banhar 7 vezes nesse rio? Pois é, Naamã. É simples assim, você tem que se banhar 7 vezes. E o rio é barrento, viu, Naamã? O rio é barrento. As águas são turvas, mas vai fundo porque o profeta mandou. O profeta Eliseu que mandou. Mas tem gente que prefere ficar com a lepra do que se banhar no rio. A lepra do orgulho. Não quer descer na presença de Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus. Entendeu, irmão? Você está se gloriando diante de Deus por alguma coisa? Se acha que você é alguma coisa? Se identifica com Nazaré? Vamos para Nazaré, volta para Nazaré. As coisas desprezadas. O Filho de Deus foi desprezado, veio de Nazaré. Nós vamos lá. Mas por que Jesus escolheu ir para Nazaré também? Por que Deus escolheu Nazaré? Olha o que Tiago diz. Vamos aqui seguir a Escritura. A Escritura é um mapa, né? Ela vai dando o norte. Tiago capítulo 2, versículo 5. Deus escolheu uma classe de pessoas na humanidade. Ele é soberano, ele escolhe quem ele quer. Ele pode escolher. Ele pode rejeitar e escolher. E ele escolhe com base em perfeição absoluta. Olha aqui. Deus conhece o ser humano. Não é? Deus conhece o ser humano. Deus é capaz de fazer com que um servo seu seja esbofeteado por um demônio para que ele não se glorie. Foi o que aconteceu com Paulo. Um demônio foi enviado, um mensageiro de Satanás, para esbofetear Paulo, para Paulo não se gloriar, porque o problema de Paulo era a autogloriação, a auto-vanglória. Então Deus, sabendo que aquele servo dele tinha esse problema, permitiu que Paulo fosse insultado por um demônio. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Então vamos lá, o que Tiago fala sobre isso? Por que Deus escolheu uma classe especial de pessoas? Que pessoas são essas? Escolheu, está aqui. Versículo 5 do capítulo 2 de Tiago diz assim: ouvi, meus irmãos, não escolheu Deus os que eram para o mundo, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os pobres, irmãos. Deus escolheu os pobres. Por isso que Jesus foi mandado para Nazaré. Cidadezinha pobre, sem visibilidade. Estava lá no anonimato, se preparando. Vamos adiante. É preciso ter muito cuidado para que a gente não perca, se é que não perdemos, já não perdemos, né? A simplicidade diante de Deus. A simplicidade diante de Deus. A igreja não é uma pleiade formada por uma pleiade de pessoas especiais, onde o chamado, aspas, plebeu não pode entrar. Primeiro que não existe, já lhe disse, não existe plebeu diante de Deus. Todos foram santificados e lavados no sangue de seu Filho e do Espírito Santo, e pela sua palavra. Então todos são iguais. Diante de Deus todos são iguais. Olha o que Jeremias fala. Jeremias 9, 24. 9, 23 e 24. Jeremias falando sobre esse sentimento que havia no povo judeu. Olha aqui. Versículo 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Olha lá. Nem
o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não se glorie nisso não. Não se gabe disso não, viu? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe por que você tem? É porque Deus foi misericordioso com você. Sabe por que você está vivo? Misericórdia, irmão. Sabe por que você tem isto ou aquilo? Permissão e graça de Deus. Eu trabalhei, que Ele deu vida para você trabalhar, irmão. Quem sustenta a sua vida desde que você nasceu, irmão? Quem é que mantém o ar, o fôlego de vida em você, irmão? Não se glorie não, amado. Não perca a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples para pessoas simples e que devem permanecer simples diante de Deus. Porque Deus não tolera o orgulhoso, o altivo, o arrogante, aquele que pensa que é alguma coisa, ou aquela que pensa que é alguma coisa. Isto é abominável aos olhos de Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 18, versículo 24. Você não pensar que são palavras minhas. Você quer que Deus se afaste de você? Você quer que Deus conheça você assim? Eu conheço de longe. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas ao soberbo conhece como? De longe. Deus dá graça aos humildes, mas ao soberbo o Senhor conhece de longe. Aqui é o Salmo 18, 24. Olha como Deus age com o humilde e olha como Deus age com o soberbo. Salmos 18. Meu Deus, tem misericórdia de nós. 18, 24, 25 diz assim. Versículo 25. Para com o benigno, te mostras benigno. Para com o íntegro, te mostras íntegro. Está vendo? Com o puro, te mostras puro. Agora com o perverso, como é que ele se mostra? Inflexível. Ou seja, indomável. Perverso é o orgulhoso, é o altivo, é o soberbo, é o autossuficiente. Misericórdia. A simplicidade do Evangelho tem sido perdida ao longo do tempo. Nós estamos perdendo a simplicidade do Evangelho. Estamos perdendo. A Bíblia diz que o Senhor não despreza um coração puro, a um coração quebrantado. Palavras como quebrantamento, humilhação diante de Deus, sumiram do nosso meio. Deus, me aceita aí, aceita meu culto aí. Já estou fazendo muito. Saí de minha casa, vim te cultuar, me aceita aí. É assim que a gente está dizendo. Não diz em palavras, mas é isso que a gente está fazendo. Não há quebrantamento. Quando foi a última vez que você chorou os seus pecados diante de Deus? Quando foi a última vez que você procurou uma pessoa que você sabe que você ofendeu ela ou ele? Você ofendeu. E foi se humilhar nas águas do Jordão e dizer: meu irmão, me perdoe, eu fiz mal a você. Quando foi que você fez isso? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você se humilhou de joelhos diante desse livro aqui, pedindo a Deus misericórdia? Esse livro se transformou em literatura para você? Numa literatura? Esse livro se transformou apenas em mais um livro para você, para mim e para você? Você passa o dia todo e não tem tempo para ler esse livro. Você passa o dia todo sem comer, irmão? Você passa o dia todo sem beber água? E como é que você passa o dia todo
sem ler este livro. Você está dizendo que esse livro não é importante para você? Que você consegue viver sem ele? Você devia cair de joelhos chorando, e pedir a Deus perdão dos seus pecados. E nesse perdão você buscar arrependimento. E não confunda perdão com arrependimento. Porque tem gente que quer perdão, mas não quer se arrepender. Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que quer perdão para aliviar a sua consciência, limpar a sua barra, aliviar a sua consciência pesada, mas não quer se arrepender. Ou seja, é eu mudar? Eu quero o alívio da minha consciência que está em fogo. De vez em quando eu vou lá de novo, peco de novo, esvazio o tanque da culpa, não é? O tanque da culpa, e aí vou enchendo gradativamente. Aí depois eu peço perdão de novo. Isso é brincar com a graça de Deus. Isso é brincar com a graça de Deus. Salvação não é permissão para pecar. É justamente o contrário. É graça para não permanecermos no pecado. Por favor, projeta aí Romanos 6, versículo 1 e Romanos 6,15 para a igreja, por favor. Quem está presente aqui? Isso aí é Bíblia, não sou eu que escrevi, não. Olha lá. Está vendo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Nós temos a graça. Somos salvos, então vamos permanecer no pecado. É isso que a Bíblia diz, não? Aqui, ó. Aí o versículo 2, o que é que diz? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Aí no 15 ele pergunta de novo. Olha lá, versículo 15. É Paulo que está falando, isso é Novo Testamento. É carta aos Romanos, olha lá. E daí? Haveremos ou havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Tem muita gente que tem essa compreensão. Meu filho, estamos debaixo da graça, o tempo é outro. O tempo é outro, meu filho. Deus entende a gente, entende. Deus continua santo, irmão. Deus continua santo. O seu Deus, fique sabendo de uma coisa: o nosso Deus é um fogo consumidor. E você vive como se você não fosse se apresentar diante dele. A maioria dos crentes hoje vivem como se não fossem se apresentar diante de Deus. Você já viu uma pessoa morrer? Você já viu uma pessoa morrer? Já viu? Já viu como é? Houve um homem chamado Jean-Jacques Voltaire, filósofo que viveu a vida toda falando mal do Evangelho. Na hora de morrer, ele sempre disse que Deus não existia. Filósofo, intelectual, desvirtuador da credulidade na divindade. Pois bem, mas chegou a hora, né? A hora que de todo mundo chega. Ninguém escapa dela. E o que foi que ele fez? Meu Deus, mas eu não creio em Deus. E o homem se via em conflito consigo mesmo. Oh meu Deus, mas eu não creio em Deus. E a mulher que cuidava dele, a cuidadora da época, disse: por todo o dinheiro do mundo, eu não quero nunca mais cuidar de um pecador e vê-lo morrer. O homem morrer sem Deus, entrou nas trevas sem Cristo, sem Deus. Você já viu uma pessoa morrer, irmão? Você já viu um crente morrer? Essa hora vai chegar para você, essa hora vai chegar para mim. Você vai comparecer diante de Deus, jovem, adulto, ancião. Se lembre disso. Você vai prestar contas e eu também. Você está preparado? Você está se preparando para isso?
Você sabia disso? Você crê nisso? Ou você vive alienado? Não quero pensar nisso não. Penso nisso depois. O modo de você pensar não vai alterar o que vem. O modo de você pensar não vai alterar o que virá. Virá. O que há de vir, virá. Crentes que nós, essa geração, envergonhamos o Evangelho do Senhor. Paulo fala em Romanos 12, 24, por favor. Olha o que Paulo disse. Paulo falando, deixamos a simplicidade do Evangelho. E por causa da simplicidade que nós deixamos, é mentira, é adultério, é palavrão, é pecado, e não há confissão, e não há arrependimento, e vai levando, e os anos vão passando, e não há arrependimento, e você acha que o juízo de Deus não virá. Você já se esqueceu do que aconteceu na Covid. Pastor, mas morreu muita gente que não era crente. Pois é porque o juízo vem para justos e injustos. Esqueceu da Covid, né? Passou já. Nós esquecemos de ver gente querida que morreu, que não pode nem ser velada. Não pode ser velada. Por que Deus fez isso? Agora, você sabia que tem uma coisa que é pior do que a Covid? Tem uma coisa que é pior do que a praga? Tem uma coisa que é pior do que praga. É uma coisa que é pior do que praga, sabe o que é, irmãos? É que um dia nós vamos estar face a face com Deus. E isso vai ser uma autêntica praga para quem não estiver preparado. Pior do que uma praga. Eu estou falando baseado na Escritura. Em Amós capítulo 4, o Senhor diz: eu enviei o pulgão, vocês não se converteram. Eu enviei a locusta, vocês não se converteram. Eu enviei limpeza de dentes, isso é fome. Limpeza de dentes ali é fome. Vocês não se converteram. Eu cerrei os céus não deram chuva, vocês não se converteram. Por isso, ó Israel, porque isso fiz e te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Vocês agora vão se encontrar comigo. É comigo agora que o negócio vai ser. Só Deus para mudar o quadro da igreja nos dias atuais. Mas está se cumprindo o que a Escritura diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O diabo não tem o menor interesse em tirar você e a mim da igreja. Não. Ele quer que nós esfriemos e continuemos como crentes falsos dentro da igreja. Crentes que não se quebrantam mais. Crentes que ouvem a palavra não se quebrantam diante de Deus. A palavra entra aqui e sai aqui. Faz como Judá, como Israel, que ouvia a palavra do Senhor e fazia assim, ó, jogava a palavra de Deus pelas costas. Você quer ver? E com esse texto eu termino. Zacarias, o profeta, Zacarias capítulo 7. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, viu, irmão? Isso é a palavra de Deus, isso é Escritura. Os céus e a terra vão passar, mas isso não vai passar. Se você tiver um pouquinho de juízo, você vai dizer a Deus: Senhor, eu não quero que isso aconteça na minha vida, me ajude, me dê graça, me dê luz, me dê misericórdia para que isso não aconteça na minha vida. Olha aqui, mas o indivíduo ouve isso hoje, fica deitado eternamente em berço esplêndido. Não, isso não vai me alcançar, isso não é comigo. A palavra do Senhor veio a Zacarias, versículo 8 do capítulo 7, dizendo: assim falará ao Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um com o seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Olha o que Zacarias disse que eles fizeram no versículo 11. Olha lá, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender. Eles aqui é o povo de Deus, viu? Não é o Egito, não é a Síria, ou a Assíria, não foram os etíopes, não, foram os judeus aqui. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes, olha lá,
me deram as costas. Deram as costas para quem? Para Deus. Mas Deus estava ali? Não, estava ali o profeta do Senhor. E ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. É aquela história: eu ouço o que me agrada, eu ouço o que eu quero. Pode pregar o que você quiser aí, eu vou ouvir o que me agrada. É mesmo? Você faz isso? Olha o que a palavra de Deus diz: fizeram o seu coração duro como diamante. Quem endurece o seu coração é você. Sou eu que endureço o meu coração. Agora, naquele dia da angústia, aí você vai buscar amolecer o teu coração. Aí o Senhor pode chegar para dizer a você: espera um pouquinho, fica um pouquinho aí. Porque no dia da angústia você quer sair logo de lá. Não é, irmão? É. Todo mundo quer sair logo da angústia, mas aí Deus vai dizer: espera um pouquinho aí. Fica um pouquinho aí. Fica um pouco aí. Sim, fizeram duro o seu coração como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os seus profetas que nos precederam. Observe, são palavras do Espírito enviadas por meio dos profetas. Logo, são as palavras de Deus, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os seus profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Aí olha o que aconteceu. Aí, versículo 13, olha lá. Está vendo? Visto que eu clamei, Deus está dizendo: eu clamei. Eles não ouviram, eles me quiseram ouvir. Eles também clamarão, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Está aqui, ó. Isso é um princípio. Você quer que Deus faça isso com você? Você está jogando as palavras de Deus por trás das suas costas? Aí no dia que você clamar, você quer que Deus diga assim: espera um pouco, fica aí. Você vai ficar um tempo na angústia aí. Pastor, isso é muito duro. É? Não foi eu que escrevi isso não. Você vai ficar um tempo na angústia. Porque quando eu clamei para você. Você não quis vir. Então você vai clamar e eu não vou ouvir. Você esqueceu que Deus é justo, não é, irmão? Que com Deus não se brinca. Seja rápido em obedecer a Deus, em obedecer sua palavra. Caia de joelhos. Se você tiver juízo espiritual: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que em alguns momentos eu não dei ouvidos à tua palavra. Eu estou assustado com o que eu estou vendo no meio dessa geração. Esse ano faz 40 anos que Jesus me resgatou das trevas. Eu estou assustado, não escandalizado, mas assustado, porque nós estamos vendo diante de nossos olhos as profecias se cumprindo, e o povo de Deus, a maioria, não está nem aí. Não está nem aí. A igreja não está preparada para enfrentar o mundo. A igreja não está preparada para enfrentar o mundo. E o que será da igreja? O que será de nós? Mateus 24 vai se cumprir. Você quer que Mateus 24 se cumpra na sua vida? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você quer que o amor esfrie na sua vida? Ou você quer que Mateus 24, 13 se cumpra? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Depende de você, depende de mim. É sua atitude para com essa palavra. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. A sua voz é a voz do Espírito, é a voz da palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e você reconheça essa misericórdia. E você e eu não brinquemos com essa misericórdia, porque você e eu poderemos clamar um dia e não sermos ouvidos. E você vai saber que é porque Deus clamou. O Senhor está te chamando hoje, e você não quis ouvir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, tenha misericórdia de nós.
A tua palavra é muito séria, Senhor. A tua palavra é muito séria. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos conceda de novo o espírito de arrependimento, espírito de quebrantamento, para voltarmos a Nazaré. Ver que fomos chamados em Nazaré, tudo começou em Nazaré. O Senhor nos escolheu as coisas mais desprezíveis do mundo e nos enobreceu pela sua graça. Mas nós viemos de Nazaré. Nossas raízes estão lá em Nazaré. Seu filho Jesus, ele veio de Nazaré e nós nos identificamos com ele, com a sua humildade, com a sua simplicidade. Se alguém aqui já perdeu isso, se eu já perdi isso, então nos dá de volta a humildade, o sentimento de humilhação diante do Senhor, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, mas ao soberbo o Senhor conhece de longe. Eu quero te suplicar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos livre, que Mateus 24:12 se cumpra em nossa vida, que o amor não venha se esfriar em nosso coração, mas sim que Mateus 24:13 se cumpra e nós recebamos graça e misericórdia para perseverarmos até o fim das nossas vidas, até o dia do arrebatamento ou até o dia da ressurreição. Bendito seja o teu santo nome. Eu oro, eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.